Boa noite Brasil, boa noite, feliz ano novo, né? Olha só, começamos 2026 e começamos com tudo. Hoje eu tô inaugurando as nossas lives de 2026, muito feliz de começar o ano com vocês. Especialmente depois de todo o movimento que nós tivemos no ano passado, né? 2025 foi um ano cheio de desafios. Eu conversei com algumas pessoas aí nesse férias que eu tirei nos últimos dias e eu vi o quanto foi desafiador para muitos terapeutas esse processo de 2025. E a boa notícia é que eu quero começar 2026 com um plano muito legal para você que é terapeuta, massoterapeuta, que está aqui acompanhando esse perfil. E hoje eu vou trazer uma história de inspiração nesse dia tão especial, tá? Toda quarta-feira nós temos uma live, que é uma live que acontece ao vivo no YouTube. Essa live é uma forma da gente aprender alguma coisa aí sobre a medicina clássica chinesa. Tem alguns quadros especiais lá. Mas especialmente para essa quarta, ela vai acontecer aqui no Instagram, então sejam bem-vindos. Já manda aí um aviãozinho para o seu grupo de terapeutas, para as pessoas que você acompanha, para participar dessa live comigo. Hoje essa live ela vai ser muito especial porque ela tem esse tom de inspiração, né? Eu acho que quando a gente começa um ano novo, a gente tem lá um caderninho com as nossas receitas do sucesso, as coisas que a gente quer para o próximo ciclo, para o próximo ano. E quando a gente se inspira, fica mais fácil de olhar para esse processo. Então, durante todo o mês de janeiro, a gente vai ter inspirações aí de pessoas para poder cultivar em você essa vontade de se tornar cada vez mais terapeuta, cuidar de pessoas, usar as suas mãos para ajudar o mundo a se tornar um lugar melhor. Muito bem, Débora, feliz 2026. Estava eu no Rio, no Vipassana. Ai, que delícia! Quando uma colega me indicou você, tá famosa, hein? Ai, que delícia, o Vipassana, que ótimo! Gratidão, minha linda. Começou o ano 2026 na meditação. Esse ano vai ser especial e poderoso, hein? Bora chamar minha aluna mais querida, Master Kenner, Dona Tati Fabossi. Deixa eu colocar ela aqui, deixa eu ver. Ai, que legal, eu vira serviu no Vipassana, muito bom. Oi, Tati! Boa noite, Boa noite, mulher, tudo bem? senhora prof. Uma honra estar aqui, Que ótimo! E aí, feira já do ano. atendeu muitas pessoas hoje? Hoje foi tranquilo. Foi? E eu fiz 3 consultas iniciais, né? Ótimo. Então hoje foi um dia mais atípico, assim, mais tranquilão. Voltando a pegar o ritmo, né, Tati? Não, no Iniciando. sábado eu já trabalhei, segunda, terça, só hoje que aliviou um pouquinho para respirar e aguentar até o sábado. É, muito bom. Que legal. Bom, Tati, obrigada por participar dessa live aqui comigo. Estou feliz demais de começar o ano com você nesse papo de terapeuta. É, eu acho que esse ano, esse mês de janeiro vai ser um mês bem especial, assim, para a gente trazer essas conversas e dar uma aquecida no coração de todo mundo, porque ser terapeuta não é para todos, né? É para poucos. E eu acho que esses movimentos vão inspirando, trazendo aí para a gente um novo olhar. Eu já te conheço, que a gente já bate papo, você já veio aqui da minha terra, mas nem todo mundo que está aqui te conhece. Então, vou deixar você se apresentar primeiro. Fala aí com o pessoal, quem é você, o que você faz, de onde você é. Então, galera, eu sou a Tati, eu trabalho na cidade de Araras, interior de São Paulo, uma cidade aí com mais ou menos 120, 130 mil habitantes, e já tem 4 anos que eu tô na área, né? E assim, a grande virada de chave que a gente teve nesse ano 2024, né? Desde que a gente trazendo já as técnicas do método Kenner e trazendo
essa pegada de entender como vender, que é acho que é mais importante do que a técnica, né? A técnica é incrível, mas não adianta nada a gente ter técnica sem se posicionar, sem ter autoconfiança. Então, é um processo assim que foi muito lento até 2023 e de 2020, no ano de 2024 foi um negócio assim que só cresceu incrivelmente, né? Eu sou acupunturista, trabalhei anos como personal, trabalhei por 18 anos como personal e nem nos meus melhores tempos de personal eu ganhei o dinheiro que eu estou ganhando hoje. Eu trabalhei com qualidade, como eu estou trabalhando hoje, né? Sendo que eu tive tempos muito bons, né, como personal, mas nunca tinha tido essa noção da venda, do trabalho com o público e agora também desse marketing no Instagram, né, na rede social. Então, assim, é um crescimento muito grande, muito gostoso, não só financeiro, né, mas é um crescimento pessoal, né, uma forma de se conectar consigo mesmo, de ter autoconfiança e de trabalhar sem medo. Legal. Porque ser terapeuta é um dom, né, Tati? E assim, quando você estava lá no movimento sendo personal, já é um cuidado com as pessoas, né? Você já provavelmente escolheu aí essa profissão já com essa intenção de cuidar de pessoas. Como é que foi essa trajetória para escolher uma profissão? Como é que é isso? Ah, eu brinco que eu caí de paraquedas na área da saúde, viu, Débora? Não sei se eu já te contei isso, não. Mas eu fui fazer inscrição para o Enem e eu tinha 5 opções de faculdades. E as 4 primeiras eu coloquei na área tecnológica, que eu já trabalhava nessa área. Eu trabalhava com desenvolvimento de software. Uau. E isso com 18 anos. E sobrou uma opção. E eu falei, educação física, brincando. Pois foi a única que deu certo. E eu e fui fazendo, né? Pô, peguei uma bolsa de 100%, né? Pô, vamos aproveitar. Não tinha grana para pagar uma faculdade de jeito nenhum, né? E fui muito feliz na educação física, ainda sou, ainda utilizo todos os princípios de exercício físico, né? A medicina chinesa, ela trata com 3 remédios, né? Com movimento, com alimentação e com acupuntura. Então, continuo usando, mas fui muito feliz dando aula, trabalhei com corrida de rua, trabalhei com funcional, trabalhei com idoso, com lesão, trabalhei de diversas formas, cuidei de diversas formas, né? E a acupuntura era, assim, meu projeto de aposentadoria, né? Eu achava que eu ia pegar mais leve depois dos 40 e fui fazer acupuntura. Por fim, eu tô pegando mais pesado, viu? Mas tá sensacional. Legal. Porque dá essa impressão de que o corpo vai se cansar muito, né? Quando a gente vai passando o tempo, que precisa ir de um plano B para poder trabalhar menos fisicamente. E como é que é essa disposição de atendimento hoje? Porque o personal você dava aula em grupo, coletivo, às vezes atendia mais pessoas, hoje seus atendimentos são individuais. Isso. Eu tive fases de ter grupos de 30 pessoas, Tá? né, numa mesma aula, grupos menores, né? Trabalhei muito no individual também, mas chegou uma época que para eu ganhar um bom salário, eu trabalhava 12 horas por dia, às vezes 14, né? Quase sem horário de almoço, sem horário para eu treinar. Então ficava assim uma vida muito louca para ganhar o dinheiro e que você nem via o dinheiro, porque você não tinha nem noção daquilo e só passava pela mão, né? E hoje, né, eu encerrei minhas atividades com personal no mês de novembro. Até outubro eu trabalhei ainda com poucos alunos, mas eu fui soltando, né, aos poucos. E hoje eu atendo em média de 6 a 7 pessoas. Alguns dias eu encaixo um pouquinho mais, às vezes 8. Aí já chegou a ter 9 atendimentos no dia, mas eu evito pela minha qualidade de vida mesmo, né? Para conseguir manter uma rotina de acordar cedo e treinar. Isso tem sido minha prioridade. De tomar café tranquila, né? Fazer uma coisinha em casa, ler um pouquinho, estudar alguma coisa. Vou retomar minhas aulas na faculdade, né? Que eu estou fazendo a segunda faculdade agora. Então, também não consigo ter uma agenda de 10, 12 horas por dia com essa rotina de estudo.
Então hoje, mesmo trabalhando pouco, né, vamos falar aí, 6 horas por dia, às vezes quatro, hoje foram três, tô fazendo uma renda que eu nunca tinha feito antes na vida, né? Então tá sendo muito satisfatório, tá leve. Legal demais isso. Você conseguir fazer essa transição de trazer qualidade de vida com menos tempo de atendimento e um melhor faturamento no final do mês, né? Porque senão não vive a experiência também, né, Tati? Quando você Exato. fala assim, atendi às vezes 30 pessoas para ter um bom salário, né? Eu tinha turma de 30 pessoas no personal para ter um bom salário. O que que era um bom salário lá atrás para você? Quanto que era de faturamento assim? Para você, com o personal trabalhando muito ali e tal, quanto que você conseguia fazer? Ô, Débora, antes da pandemia, eu cheguei assim numa média de 10, 12 mil reais. Então, Uhum, eu já sabia o que que era ter esse dinheiro na minha conta, né? Eu gastava muito na época, não tinha cabeça nenhuma, era uma loucura. É, mas para eu fazer esses 10, 12, eram 12 horas todos os dias trabalhando, segunda a sexta, sábado de manhã, e é muito esforço, muito empenho, muita dor de cabeça, né? Eu trabalhava com eventos, às vezes rodava domingo direto para levar o pessoal para evento de corrida. Então, assim, é apaixonante essa área. Curti muito, aproveitei muito, mas hoje eu faço de uma forma muito mais leve, né? Hoje, com 6 horas por dia, eu consigo um trabalho, uma renda maior e muito mais leve para minha rotina, né? Muito mais uhum. tranquilo. Metade de um tempo, né? E aí você consegue viver também a experiência Uhum. da vida. Que senão a gente fica só trabalhando, trabalhando, trabalhando e não vive a experiência da vida. E ser terapeuta é um convite para a gente se cuidar também, né, Tati? Você Sim. passou por um período sendo terapeuta onde você Cortou. Deu uma cortada, não entendi. voltou? Agora tá legal. Ah, legal. Você passou por algum período nessa transição de aprender acupuntura, de estar nessa troca ainda, sendo acupunturista, fazendo personal, onde esse autocuidado também não estava muito legal? Como é que foi fazer essa virada de chave para cuidar de você? O que é que trouxe aí de benefício para sua vida? Assim, você tem um ponto de virada nisso? Não, totalmente. Eu falo assim, primeiro que eu, na pandemia, eu quebrei, né? Na pandemia eu saí de 12 mil para 2 mil, para 1.500. E aí eu comecei a empreender na acupuntura nesse retorno da pandemia. Então, foi uma fase assim que eu não tinha nem cabeça para me cuidar. Então, realmente era, vou trabalhar o máximo que eu puder, pelo preço que vier. Então, eu atendia por R$ 50, por R$ 60. O personal jogava o preço lá embaixo para ver se acumulava um pouco mais de alunos. Então, de novo, voltou assim numa fase de corre, corre muito para tentar fazer algum salário legal no fim do mês, né? E ainda assim, não chegava aí a 3, 4 mil reais. E sem tempo para treino, sem tempo para fazer uma boa alimentação, comendo o que via na frente, né? Dormindo mal. Então, precisando de antidepressivo, precisando de outras coisas assim para me carregar, né? Não aguentava sozinha. Então, é muito gostoso, né, ter essa nova fase de real equilíbrio, de tranquilidade, de fazer o que eu quero na hora que eu quero, porque eu quero, não é porque tá, não é porque é necessário, não é porque tá desesperador, né? Então, é muito mais leve, né? Como que o dinheiro traz essa qualidade de vida, né, Tati? Porque às vezes as pessoas criam, às vezes, um bloqueio com essa questão do dinheiro e tal. E aí tem aquelas frases meio clichês que dinheiro não traz felicidade e tal. E é uma grande falácia, né? Inclusive, que muito terapeuta acaba vivendo isso sem perceber que ele pode sim ter prosperidade, que prosperidade tem relação com o dinheiro. Porque para você ter uma qualidade de vida, você tem que ter a grana para sustentar essa qualidade de vida também, né? Até para conseguir se cuidar, pensar nas coisas com mais calma, com mais tranquilidade. E aí você consegue se organizar melhor. Conta para mim como é que está sendo esse processo, né? Nos últimos 6 meses aí, o que que transformou mais nessa gestão? Porque, ó, você já era terapeuta, você já sabia a técnica, você já tinha anos de mercado, né? Já atendia, já tinha ali uma experiência clínica. O que que foi o ponto de virada, assim?
para sair desse faturamento ali de 2,5, 3 mil por mês, para chegar em dezembro e fechar a conta com 16 mil na conta. Me conta. Olha, Débora, ele fala assim, a coisa mais incrível desses ensinamentos que vocês trazem para a gente dentro do Master é empurrar a gente para a vida mesmo, né? E fala assim, quando vocês têm uma boa técnica, mas não consegue ver o seu valor, ninguém vai enxergar, né? Então, assim, antes eu atendia 10 horas da noite, 7 horas da manhã, encaixava horários absurdos, né? Porque eu queria atender todo mundo, né? Queria dar conta de atender todo mundo, todo tipo de dor, todo problema, queria ser foda, né? E isso trazia o quê? Trazia que nem sempre eu tinha um bom resultado, trazia que eu estava sempre atendendo cansada, né? E aí o Master foi trazendo para a minha vida essa possibilidade de ter segurança no meu trabalho, de me impor com respeito para as pessoas. E eu fazendo isso, eu colho o que eu estou plantando, as pessoas vão me respeitar, né? As pessoas respeitam a minha agenda. Se eu não tenho horário, eu não tenho horário. Se eu quero atender de segunda, eu atendo de segunda. Se eu não quero, eu não atendo, né? Se eu quero tirar férias, eu vou tirar férias. Então, quando você se posiciona assim e delimita, né? Ah, meu horário é a partir de tal hora até tal hora, meu preço é esse, não tem desconto, né? Tirei totalmente a palavra desconto da minha rotina, tirei totalmente a venda de sessões, né? A gente trabalha hoje com o termo consulta, né? Isso tem agregado valor, tem agregado mais confiança, né? E é claro, trazer o resultado, né? Não adianta nada você se posicionar lindamente no mercado e não dar uma técnica que traz resultado para o cliente. Então, fazendo esse bom posicionamento e trazendo resultado no final da sessão, cada dia a gente tem mais cliente na marca e a indicação continua sendo um negócio sensacional, né? Que todo mundo indica. E é claro que aprendendo a fazer o marketing, né? Que vocês trouxeram para a gente essa questão do marketing digital, de impulsionar as campanhas na internet e tudo mais, isso traz cliente todo dia, vira uma maquininha, né? E é interessante porque esse cliente ele chega disposto a pagar pela sua consulta, né, Tati? Ele Totalmente. sai daquela briga de sessão de massoterapeuta. Quanto que você cobrava antes na sua sessão e quanto que você cobra hoje na sua consulta? Olha, Débora, quando eu comecei a atender, 50, 60 reais. Depois que eu comecei a fazer o método, eu já comecei a me posicionar melhor, né? Então, eu vim atender para o centro, saí do meu apartamento, vim para o centro, já comecei a cobrar entre 80 e 100 reais. Mas ainda eu cobrava achando caro, entendeu? Então, dó, meu Deus, a pessoa tá com dor, preciso preciso ajudar, né? Essa necessidade que a gente tem de ajudar, de cuidar de todo mundo, é uma bosta, né? Mas a gente vai vencendo isso. E hoje, a minha consulta inicial, eu tô cobrando o valor de R$ 220. E os atendimentos dentro do pacote, o valor de 150 a 160 reais. Então, assim, é uma mudança muito grande, né? Tem meses que só de consulta inicial eu faço aí 2, 3 mil reais, só de paciente novo, né? Então é maravilhoso. Sensacional. E é interessante como que essa mudança no posicionamento traz o paciente certo, né, Tati? Você não precisa de muitos pacientes, você precisa dos pacientes certos. Eles existem, eles estão Sim. dispostos a pagar pelo seu tratamento, eles saem da sua sessão feliz, eles terminam o seu atendimento ali, eles vão sair satisfeitos e te indicar. E às vezes eles nem conseguiam chegar até você, porque não tinha esse posicionamento, né? Eles nem sabiam que você existia para resolver aquele problema de dor, né? Hoje de manhã foi muito engraçado, né? Eu comecei a conversar com o paciente ontem, ele perguntou o preço e falou assim: "Tô com muita dor, mas eu vou deixar para mais para frente porque esse valor para mim essa semana não dá." Eu falei: "Beleza." Passou 10 minutos, Tati, marca o horário para mim, eu tô com muita dor, eu vou ter que fazer isso. Beleza. Veio hoje cedo. Ele me pagou, ele foi embora me agradecendo.
porque fazia anos que ele não fazia nada por ele mesmo. Então, a pessoa entende também o valor de se cuidar, né? Eu acho que coisa muito barata, coisa muito fácil, as pessoas não dão valor, né? Então ele saiu feliz da sessão, sem dor, e me agradecendo porque ele tirou dinheiro do bolso para cuidar dele hoje. Então é muito gostoso isso. As pessoas pagam felizes, as pessoas saem daqui com alívio de dor, com melhor autoestima, com energético equilibrado. Então não tem erro, né? É É incrível. benefício para todo mundo. É benefício para todo mundo, exatamente, porque ele poderia estar perdendo a vida sentindo dor ou ganhando vida ficando melhor, ganhando vida saindo daquele sofrimento que ele estava. Então, esse lugar de tirar a dor da pessoa gera uma qualidade de vida para o outro que não tem como a gente mensurar. Então, não tem essa coisa de caro ou de barato, tem a forma como a gente realmente se posiciona e se coloca para cuidar. E assim, como terapeutas, vamos fazer, ser sinceros, né? Eu estou em Minas Gerais, você está em São Paulo. Quando você estudou lá a sua escola de acupuntura, quando você estudou a faculdade para aprender a ser personal, alguém te ensinou a se posicionar? Alguém te ensinou a falar de trabalho, a falar sobre dinheiro? Como é que foi essa experiência sua assim? É muito pouco, né? Falo, na faculdade a gente ainda teve alguma coisinha de administração, de entender o dinheiro, coisa e tal. Mas assim, se vender. É um negócio, é um tabu muito grande, porque na minha família, a minha mãe sempre disse assim: ah, se não der em nada, você pode vender numa lojinha. Uhum. Você arruma um serviço de vendedora. Se você não conseguir nada, uma numa loja aí, um comércio, né? Ou então, ah, vendedor da Natura é chato, pega no pé, enche o saco, né? Então a gente vem com esse tabu muito grande de que vender é um negócio ruim, de que oferecer o seu trabalho é ruim, de falar preço é ruim, né? Então, para mim foi uma desconstrução muito grande, né? E hoje eu ainda tenho às vezes umas conversas com a minha mãe, né? Falo, ai, mãe, enquanto uns chora, eu dou risada, né? Porque enquanto a galera tá com dor, eu tô ganhando dinheiro. E ela fica brava. Ela fala, ô louco, né? Tipo, meio que inconformada, né? Mas é verdade. Então, assim, a gente é solucionador de problema, né? Você quer ganhar dinheiro, crescer na vida, ter prosperidade, você tem que aprender a solucionar o problema. Então, enquanto a gente está solucionando o problema dos outros, a gente vai ter retorno, né? Com certeza. E fica justo dessa forma, né, Tati? A gente não precisa ficar mendigando um resultado, sofrendo, sentindo dor. É uma expressão que eu gosto muito, né? Pessoas curadas curam pessoas. Se você está um terapeuta doente, tomando medicação, antidepressivo, você não consegue se organizar, não consegue treinar, não tem cabeça para poder fazer um esporte, para preparar seu alimento, dificilmente você vai se conectar com a cura de alguém, porque seu processo ele ainda está muito cheio de questões. E esse posicionamento interno de você saber falar sobre o seu trabalho, de você saber vender o seu peixe mesmo, de Uhum. você falar o resultado que o seu trabalho entrega, é uma mudança de chave que não tem como nunca mais você voltar atrás. Você anda daqui para frente, você anda sempre caminhando para cima, né? A gente Exato. estava conversando outro dia, eu e a Janete, ela falou assim: ah, não, desafio para a Tati de 100 mil no ano tá baixo. A gente tem que colocar um Já desafio para a foi. Tati de 200 mil no ano. É um negócio doido, né? Porque foi ontem, eu acho, anteontem, falei uns 15 minutinhos com a Janete. Aí falei, ela tem que vender esse produto. Falei, você tem que criar o seguinte produto, 15 minutos com a Janete, porque 15 minutos que mexe com a cabeça da gente, o negócio é absurdo. E é bem isso, assim, depois que virou a casa dos 10 parece que flui muito rápido, né? Hoje é dia 7, Sete. né? Já passou dos 4. Uhum. Aí antes eu precisava de um mês inteiro para fazer isso, né? Aí você fala, meu Deus, né? E não é que é fácil, né? É que a gente aprende, né? É a campanha ligada no Instagram, é paciente novo chegando, é mensagem pronta. Eu tenho a minha mensagem pronta que eu encaminho os preços, eu tenho a minha mensagem pronta que eu começo a conversa com a pessoa, que a pessoa já me traz o que, que ela está sentindo, se ela está com dor, se ela não está. Isso já faz filtrar também para as pessoas entenderem que eu trabalho com dor,
Eu não trabalho mais com massagem relaxante, com técnica só para. Antes eu fazia reiki, fazia massagem relaxante, fazia uma coisa, outra. Não, hoje eu resolvo dor. Não é dor, então não é comigo, encaminho para outra pessoa. Né? Então isso vai trazendo clareza, vai trazendo o público certo e só cresce, só melhora. Estabiliza esse lugar, né? Porque às vezes a gente faz uma salada de terapia, que aprende um monte de técnica, aí a pessoa sabe fazer aurículo, sabe fazer reiki, sabe fazer relaxamento, sabe fazer pedras quentes, mas e no final das contas está cansada, trabalhando 15 horas por dia e não tem dinheiro na conta, porque está cobrando 30, 50, 60 reais numa sessão. E aí você vai para uma consulta de 200 reais, porque agora você tem uma especialidade. Seu cartão de visita é esse. Quando alguém te Uhum. indica, sabe por que está te indicando. Né? É uma questão de resolver aquele processo. Isso é muito, muito forte, né? E tem muita gente com dor todos os dias. Todos os dias você recebe alguém novo aí. Exato, todo dia. E essa coisa da técnica, né? Eu também sou uma pessoa que coleciono técnicas, sempre estou aprendendo uma coisinha aqui, outra ali. E só que antes eu vendia assim, sessão de quiropraxia, sessão de ventosa de fogo, sessão de acupuntura. Hoje eu não vendo mais a técnica, não existe isso no meu vocabulário mais com o cliente. Quando a pessoa fala assim, quanto é uma sessão de ventosa? Eu já explico. Não, você vai vir aqui, eu vou te avaliar. Se for necessário ventosas, ventosas, se for necessário quiropraxia, quiropraxia, acupuntura, e aí a gente decide junto. É claro, né? Não vou obrigar a pessoa a fazer, mas assim, não tem mais, o preço só da aurículo? Vou pôr aurículo na pessoa se eu achar necessário. Não tem preço só da aurícula, não tem preço só da ventosa, não tem preço só daquilo. Isso também é Perfeito. libertador, porque aí você tem o domínio da situação, né? Você que é o especialista, aí vocês ensinaram muito pra gente, né? A gente que é especialista, não é o cliente. O cliente vem e espera e recebe o tratamento, e a gente que decide o que vai fazer. E isso muda completamente o seu posicionamento diante do paciente, né? Porque a pessoa não sabe o que ela precisa, ela sabe que ela quer ficar sem dor. Esse paciente Exato. de ontem mesmo, ele não quer saber o que você vai fazer com ele. Ele quer entrar com dor e sair sem dor. É para isso que ele te paga, né? Então, a gente que recebe tem que saber o nosso papel e saber se posicionar com isso de uma forma clara. E aí, Tati, pensando agora nos nossos projetos 2026, o que você tem em mente aí, depois de bater esses saturamentos, de sair de 3 para 16? Qual que é o seu projeto? Você deixa assim, é interessante essa pergunta que me veio agora, ela nem tava, eu nem tinha pensado muito sobre ela, mas acho legal. Você sente que você deixa de ser terapeuta quando você tem um faturamento muito grande na sua conta, quando você tem 16 mil na sua conta num mês de terapia, você se sente menos terapeuta por isso? Como é que é essa sensação? Não, eu acho assim, que nem em dezembro eu atendi mais de 100 pessoas, eu fiz acho que 120 atendimentos. Aí você olha, você fala assim, meu, quanta coisa, né? Quanta ajuda eu pude dar, né? Porque uma coisa que eu aprendi é caridade é palavra. Eu posso atender você aqui na minha maca com técnica e ser extremamente técnica em sua vida, né? Como eu posso te dar um atendimento com humanidade, com cuidado, com atenção, onde a pessoa fala, onde a pessoa se abre. O tanto de homem grande aqui que chora na minha marca é um negócio impressionante, né? Então, assim, o tratamento ele vai além da técnica. Então, eu não tenho essa questão de, estou me doendo porque eu estou ganhando muito dinheiro, estou deixando meu propósito. Não, pelo contrário, estou conseguindo chegar em mais pessoas, estou conseguindo fazer mais, né? E o objetivo é fazer mais ainda, né? Daqui a pouco eu não vou conseguir só com a minha mão, mas preciso fazer mais, preciso fazer isso crescer de uma forma ainda maior. E é muito gostoso, né? A Janete me mandou os 200 mil para ano que vem, e eu nunca tinha pensado em faturamento anual, nunca tinha feito essa conta, né? Aí, a hora que eu fiz a conta desse ano de 2025, quase 130 mil. Aí eu falei, caraca, né? Legal. Aí eu falei, não vamos 200 não. O dela é 200, mas o meu é 250. Arrasou! Porque eu já fiz a matemática, entendeu? E se eu bater meta todo mês, como eu venho batendo,
na matemática vai dar certo. Então, de alguma forma, vou fazer dar certo. Entendeu? Perfeito. A matemática aceita. Com certeza, isso a gente não sabe para onde a gente vai, qualquer lugar serve. Esse direcionamento da mentoria ajuda muito nisso, né, Tati? Você ter um ponto de partida e para onde você está caminhando. Você não está mais andando de qualquer forma, só abrindo portas de consultório e atendendo o dia de hoje. Você já sabe em janeiro aonde você vai chegar em dezembro. E aí, 250 mil é o objetivo, ele vai acontecer, né? 130 mil como terapeuta já não é um número extraordinário, já não é uma coisa assim. Quantos terapeutas você conhece hoje que está fazendo 130 mil usando aí esse dom de curar pessoas, né? É algo extraordinário, que só fomenta essa vontade de cuidar mais. Isso é incrível. Realmente. Muito É muito, bom. eu falo assim, eu fico triste quando eu conheço pessoas muito boas que acabam caindo nessa questão do cobrar muito pouco, né? Um dia eu fui numa sessão que eu paguei R$ 220 na sessão, uma sessão de osteopatia. E é um trabalho maravilhoso. Aí passou umas semanas, ela me mandou uma promoção de 10 sessões por R$ 700. Aí eu fiz a conta, eu falei, é uma pena, mas é um desespero, né? Porque não é um desconto, é uma necessidade do dinheiro para na conta, né? Aí você fala assim, meu, eu já fiz isso muito, né? E que bom que a gente tem a oportunidade de ter esse despertar, de olhar de forma diferente, de ver o nosso valor, de chegar nas pessoas certas, para não precisar desse tipo de situação. Porque soa esquisito. Você fala assim, não, o negócio valia 220, agora vale 100. Você fala, não tem sentido, né? E as pessoas fazem essas contas quando recebem promoções assim, né? Então, é uma muita gratidão que eu tenho, sim, de vocês terem trazido essa forma nova de enxergar, né? Justamente, eu acho que o posicionamento e entender o nosso verdadeiro valor é a coisa mais valorosa que vocês entregaram para a gente nesse Master. Que massa, que lindo isso, Tati. Tem uma frase do Imperador Amarelo que ele fala assim, que quando trabalhar, eu não sei ela exatamente, sabe, mas ela tem essa ideia de que quando o trabalhador está pronto, o trabalho ele acontece. E eu tenho meditado sobre isso, que estar pronto não é mais só sobre saber técnica, mas é estar pronto para receber quem realmente está pronto para ser curado também. Porque às vezes a pessoa fica insistindo em sessão gratuita, fica insistindo nessas promoções, insistindo em tentar fazer um volume de uma coisa que não vai alcançar a pessoa que está pronta também para ser curado. Eu tenho certeza que esse cara que foi aí, fez o Pix para você de 220, ele realmente estava pronto para passar por esse processo de cura. Então, esse lugar do posicionamento, da precificação, de sair daquela sessão de promoção e ir para uma consulta que resolve e entrega resultado, é dar oportunidade para quem está pronto ser curado também. Então, isso alimenta na gente esse lugar de ser terapeuta, né? Por isso, essa coisa da missão. A missão não diminui, pelo contrário, ela aumenta, ela É o momento. expande. Exatamente, a missão expande. Dificilmente você ia fazer um planejamento esse ano e falar, ah, esse ano eu vou faturar 60 mil. Não, cara, eu faturei 130, agora eu vou faturar 250. E aí a gente caminha, traça planos, vão ter outros desafios, outros problemas. O olhar para o seu trabalho se torna diferente e as coisas crescem. Que incrível. Né? Eu lembro ainda, logo que começou o método Kenner mesmo, lá atrás, né? 3 anos atrás, que uma vez vocês convidaram a gente a fazer essa conta, e aí eu fiz a conta assim, que eu precisava de 5 mil por mês. E aí eu acho que eu tinha que fazer 60 atendimentos para fazer 5 mil por mês. E eu achava impossível 60 atendimentos. E realmente foi muito impossível por muito tempo, porque a minha cabeça estava muito fechada, não conseguia ver assim, é, eu não conseguia olhar meu trabalho como algo necessário para o outro. Então, às vezes eu nem oferecia, né? Que dirá entrar no Instagram e falar sobre o assunto, fazer a propaganda e fazer a coisa acontecer, né? Então, assim, depois que cheguei no 5, rapidamente o negócio foi aumentando, aumentando e bateu 10.
e aí parece que faz uma maquininha mesmo, né? E foi muito louco, né? Que a gente achou que a meta era 15 e batemos 16 aí. Foi muito bom. Arrasou. Dezembro é um abençoado. Que ótimo, Tati. Que bom ter você aqui nessa família fazendo esse caminho de prosperidade e mostrando para o mundo que é possível a gente ter prosperidade com o trabalho que a gente faz. Que ser terapeuta é um trabalho abençoado e a benção é essa. É você poder falar, cara, eu vou sair de férias e tá tudo bem, eu posso escolher para onde eu vou. Eu tenho a grana para fazer essa viagem, eu tenho dinheiro para poder fazer minha academia, para poder pagar para ir numa sessão de osteopatia. Não preciso ficar toda sentindo dor porque eu não tenho a grana para me cuidar, né? Pelo contrário, você pode investir no que você tem de mais bonito, que é a sua vida, seu corpo, a sua moradia. Que legal isso. Estamos juntos em Não é? Com 2026. certeza, com Aperta o certeza. cinto que o pau vai Tem quebrar. muito que caminhar ainda. É um caminho muito gostoso, né? Uma coisa assim que a gente vai se nutrindo do trabalho, né? Já ontem veio um paciente que o problema é meu trabalho. Eu falei, então você está no trabalho errado, né? Porque não tem um dia que eu levanto da cama chateada porque eu vou trabalhar. Pelo contrário, eu quero que chegue logo, eu quero ver o que vai acontecer, o resultado que vai ter, se vai ter, não vai. Preciso fazer isso, preciso pôr a mão na massa e isso é muito gostoso, né? Acho que a primeira reflexão que as pessoas têm que ter é essa, tá fazendo o que gosta. Porque se não tiver, não vai vir, não vai fluir, né? E uma coisa que eu vou ser sincera, né? Eu não fui a melhor aluna do método, não, né? Tive um bom resultado, tive sim, mas assim, muita coisa eu não apliquei, muita coisa eu procrastinei. Não é porque a gente tem bom resultado que a gente é perfeito, né? Eu falo assim, a principal coisa que eu fiz foi achar um negócio que estava dando certo e continuar fazendo, né? Só que ninguém é perfeito nesse mundo, né? Tem hora que o pessoal vem trocar ideia comigo achando que eu estou fazendo um negócio muito absurdo, e não é, né? O pouco que eu fiz bastante. Então, assim, de tudo que vocês ensinaram pra gente, peguei aí uns 30% e não parei mais. Porque eu não posto direito, eu não faço reels, preciso melhorar muito em tudo isso. Mas o que eu falei, aqui tá dando resultado. Eu não parei, não parei. E aí continua dando resultado, continua dando resultado. Então, dá tudo certo, né? A gente tem Com que certeza. continuar, né? Não pode ficar parando pro caminho. Com certeza. E essa humanidade, ela é importante, né, Tati? Porque senão a pessoa pensa também assim, nossa, isso é inalcançável. Essa pessoa, ela faz 200%. E, É, cara, não é. Ó, você vê, com 30% você já teve esse resultado. Então, funciona. É uma questão de que você tem que se organizar, levantar, trabalhar, fazer 16 mil não cai do céu, né? A gente está no Brasil, a gente não está tropeçando em dinheiro na rua. É um salário que equivale à média do brasileiro hoje, é muito inferior a essa, então é um salário que se sobressai. E isso agora é manter, é um trabalho de formiguinha ali e funciona. E assim, para a gente finalizar esse papo de terapeuta de hoje, eu acho que se a gente mandasse um presente físico para casa de cada pessoa, aquele presente eventualmente poderia acabar. Mas aquilo que a gente aprende transforma e multiplica, né? Aquilo fica profundo. Se você pudesse dar um conselho hoje para as pessoas que às vezes estão lá no início, que está passando, quebrando a cabeça, passando esse perrengue todo, e às vezes pensa até em desistir de ser terapeuta, pensa em desistir da profissão. O que você diria aí para essa pessoa? O que você deixa aí de recado para a gente iniciar 2026? olha, eu acho assim, uma coisa que eu sempre falei para os meus alunos, falo para os meus pacientes, para as pessoas que eu gosto, constância, né? E constância não é fazer todo dia, constância é recomeçar quantas vezes for necessário. Então, não deu certo esse mês? Continua, né? Não, aconteceu uma coisa aqui que bagunçou, não cumpriu a meta, continua, né? Nesse período aí de quase 5 anos atendendo, eu caí várias vezes, a minha renda diminuiu vários meses, teve mês que eu bati 12, no outro 9,5, teve mês que eu bati 7, no outro 4. Então, assim, é necessário continuar, ter constância, né?
ter um olhar para frente, entender que não tem outra forma, não dá para voltar para trás, então tem que continuar. Né? E se a gente for com essa mentalidade, acho que as coisas vão ser mais leves, né? Não se culpar e fazer o que tem que ser feito. Fazer o que tem que ser feito, fazer sempre. Exatamente, requer coragem, né, Tati? Tem que ter coragem, tem que tirar, né, essa energia aí e falar, cara, eu me decidi, é isso que eu quero para minha vida. Você ama ser terapeuta? Eu acho que a pergunta fundamental é o que a Tati falou, sem gostar da sua profissão, sem gostar do que você faz. Nossa, eu amo cuidar de pessoas, então agora é ajustar a rota. Existem sem. Depois de uma caminhada com o método, uma caminhada como terapeuta, eu entendi que existem três coisas que são fundamentais. Você precisa de conhecimento. Nossa, não estou entregando o resultado. O paciente ele não fica 100%. O paciente levanta, ele ainda está com dor. Opa, eu tenho que focar em conhecimento. Preciso estudar mais, preciso entender isso aqui. Preciso realmente entregar um resultado na primeira sessão para o meu paciente. Ele tem que ter um impacto. Ele não vai sair de lá, passou debaixo do arco-íris, a vida dele melhorou 100%. Mas um grande impacto ele tem que ter naquela primeira sessão. Ele tem que deitar na maca com dor e sair sem dor. Se não tiver esse impacto, está faltando conhecimento, alguma coisa precisa ser colocado. Não, Débora, eu dou um resultado, minha técnica funciona, as pessoas gostam, eu resolvo o problema do paciente. Então, só tem mais duas coisas. Ou está faltando propósito, e tem que ser visto para isso, como a Tati disse, um propósito de autocuidado, propósito de melhorar a vida, de sair da medicação, de ter qualidade de vida, de se cuidar, é um propósito, e o posicionamento. Que aí tem ferramentas, tem formas, tem jeitos, que é mais simples do que parece, mas às vezes se você olha para esse posicionamento do jeito errado, olhando para que, vou pegar então e vou copiar tudo que a Tati fez aqui no Instagram que vai funcionar. Não é isso. É um processo que precisa ser feito de dentro para fora, né? Ela falou assim: eu tive que mudar minha mentalidade, tem uma chavinha que tem que ser virada. Tem 15 minutinhos de conversa que valem 1 milhão, que ele só vai funcionar se você tiver a coragem de bater esse papo, de ter essa conversa. Então, são essas peças, na minha opinião, que fazem o processo e a engrenagem funcionar. Então, terapeutas, para esse papo de hoje, o convite fica aí, reflita sobre isso, né? O que que você acha que precisa de ajuste e bora para cima, porque o ano está só começando, tem muita coisa legal para acontecer. É verdade. E assim, acho que é muito importante as pessoas aprenderem a planejar mesmo, né? O papel aceita tudo. Então, essa coisa de pôr no papel, fazer a conta, dividir por 12 meses, dividir por 4 semanas, de quanto que eu preciso, dá certo, porque vai acontecendo e vai fluindo. E é só continuar que as coisas vão dar certo. Tenho certeza aí que a galera que está começando com tempo e persistência vai voar muito alto. Show demais. E bora reaquecer. Travou.